Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Agora, eu fiquei um tempo sem assinar o YouTube Premium, que foi um tempo proposital até. Eu tava trocando de cartão de crédito, então eles não conseguiram cobrar renovação no cartão. Eu falei assim, deixa eu ver como que está o gratuito. Assim, é horrível, horroroso. Eu tive até uma impressão de que por eu ter cancelado, né, não ter renovado, o número de anúncios ficou ainda maior para me forçar a fazer essa renovação. Tava te punindo, né? Não vai renovar, não? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Tássio Veloso. Eu sou o Lucas Braga. E eu sou Josué de Oliveira. O YouTube começou a bloquear bloqueadores de anúncios, o que vem causando revolta em muitos usuários. Só que a empresa lembra que os anúncios permitem que a plataforma seja gratuita e remunere os criadores. No episódio de hoje, a gente conversa sobre essa guerra contra os adblockers. Afinal, os anúncios no YouTube atrapalham muito a experiência? E a versão Premium? Será que vale a pena ou tá caro demais? Antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 14 minutos e 18 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira mensagem aí? Primeira mensagem do Rafael Marques lá na comunidade, e ele não foi o único a mandar uma mensagem parecida, apresentando ali algumas dificuldades para criar a passkey, que foi o tema do nosso episódio passado. Então ele disse o seguinte: eu tentei criar uma passkey pro meu WhatsApp e simplesmente não vai. Ou seja, precisaria ficar mais fácil, entre aspas, para adesão em massa. Ele até postou ali um print, basicamente dizendo assim, ó, ocorreu um erro. O famoso ocorreu um erro. Não foi possível criar sua chave de acesso. Acho que isso vai um pouco na direção do que a gente falou no episódio, de que, ok, a tecnologia é mais segura, ela é mais prática, né? Só que a comunicação disso pro público ainda tá um pouco enroscada. Acho que ainda falta um esforço maior aí das marcas, das empresas, para conseguirem explicar para as pessoas, o que é uma passkey, e dois, como habilitar ela nos vários dispositivos que você tem, né? Eu tô até pesquisando aqui, porque eu não lembro como que o Google anunciou isso, se ele, o Facebook, né, não sei se ele anunciou como beta, ou se já era, tipo, pra valer, né, porque só tá disponível no Android. Então, enfim, não sei qual que é o status aí da coisa. Pelo menos quando eu criei no Google, no Gmail e tal, foi bem simples, não tive nenhum problema. Ele simplesmente pediu ali uma forma de autenticação e depois ele pediu a biometria no Mac, né, pra eu colocar o dedo aqui no Touch ID pra confirmar que era eu mesmo e pronto, tava configurado. No iPhone foi similar, só que com Face ID. O WhatsApp, por enquanto, só tá funcionando no Android. Então, eu não sei se é uma coisa que eles ainda estão testando, estão aprontando ali, preparando, né? Mas se a experiência for igual foi com o Gmail, eu achei bem fácil de fazer. Realmente só entrar numa interface, clicar um botão, ele pede a confirmação e tá criado. E a partir daí, todo login que você faz, ele pede biometria. Enfim, não sei o que pode ter acontecido ali com o Rafael, com o WhatsApp dele. Comigo com o Gmail também foi bem tranquilo, bem simples. Agora, no caso aqui do WhatsApp, eles divulgaram só um vídeo rápido, assim. É um vídeo que, sei lá, acho que não transmite muito bem a ideia. Então, assim, eu acho que ainda precisa ter, pelo menos do lado do WhatsApp, uma campanha melhor, enfim, uma comunicação um pouco mais clara para justamente ficar evidente pro usuário o que é e como ele deve fazer. Do contrário, vai ter essa barreira chata de entrada, essa fricçãozinha aí que vai levar as pessoas a continuarem usando senhas, que é o problema geral que a gente tá lidando aqui, né? Sim. Seguindo aqui, a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e a primeira que a gente vai dar uma olhada aqui é uma pergunta enviada pelo _Magno_Dias, que ele pergunta o seguinte: posso confiar no app do Google para gerenciar senhas, Thiago Mobilon?
confiável? Posso confiar no Google? O Google é confiável? Eu acho que sim, eu confio no Google. Eu tenho a impressão de que sim. Tem uma timeline do Google sobre tudo que eles foram implementando para aumentar a segurança das contas desde 2010, 2011. Enfim, então não é o gerenciador de senhas mais completo, né? Você tá usando ali direto no Chrome, tem os recursos básicos, mas se você só quer o básico, funciona, sincroniza com a conta do Google. Você só vai ter que usar também o aplicativo de 2 etapas, né? Autenticação de 2 etapas, que também tem a versão do Google. Nesse ponto, o Google até demorou demais para lançar a sincronização com a nuvem, né? O autenticador dele até pouco tempo ficava só no celular. Se você perdesse o celular, você perdia tudo ali. Mas, enfim, dá para usar assim. Não é a melhor opção, mas acho que dá para usar normal. Ainda nesse tema, a gente tem uma outra pergunta aqui do... Esse vai ser difícil de ler, tá, gente? É Tadziok. Eu acho que é essa arroba dele. Ele fala assim, ó, pedindo pra gente, né? Opiniões sobre recursos que prometem guardar suas senhas e te dão uma chave mestra pra acessar tudo. O OnePassword é nessa pegada, né? Fica tudo ali estocado no OnePassword e, bom, você precisa agora da senha do OnePassword, né? Então você ainda depende de uma senha pra ter acesso a todas as outras que você não sabe de cabeça. E o OnePassword, quando você faz a conta, ele te dá... Além de você precisar saber a senha, né, que você cadastrou no OnePassword, ele te dá um outro código que você precisa usar para logar ele quando você faz login padrão dele no navegador, por exemplo. Então, esses aplicativos são muito práticos de verdade, cara. O OnePassword é excelente, mas é importante que você tenha essa senha do OnePassword e esse código também salvo em algum outro lugar, algum outro aplicativo, enfim. Do contrário, as coisas ficam meio difíceis, né? O OnePassword, ele tem algumas configurações que eu recomendo que todo mundo troque, não só no OnePassword, mas em qualquer aplicativo que você use, se tiver essa opção, né? Primeiro ponto é o Auto Lock, para ele travar automaticamente. Sempre deixem num tempo muito curto. Aqui eu deixo 10 minutos, seria bom até menos. Eu só não deixo menos no notebook porque eu uso pouco fora de casa, né? Mas, enfim, o correto era ficar menos porque o dia que eu usar eu não vou lembrar de trocar o tempo do OnePassword. Enfim, eu deixo 10 minutos. Então, se eu destravei ele, peguei uma senha, depois de 10 minutos ele vai travar. E ele tem também o Touch ID para destravar. Então não preciso digitar a minha senha mestra toda vez que eu quero pegar uma senha nele, né? Eu uso o Touch ID. Aí eu configuro ele para que a cada 2 semanas ele me peça a senha mestra de novo, né? Então é mais um recurso de segurança ali para garantir que ninguém cortou meu dedo fora e tá usando o meu MacBook. Pegar todos os segredos do Tecnoblog no notebook de Thiago Mobilon. Mas é o que o Josué falou, sabe? Para você logar na web, por exemplo, ele vai pedir um código que você tem que ter o PDF salvo ou você pode pegar do aplicativo que já tá logado em outro lugar. E aí é como se fosse uma... celular, por exemplo. Exato, é como se fosse uma autenticação de 2 etapas de alguma forma. Mas, de fato, a senha que você usa no dia a dia é uma senha normal. Enfim, se ele trava e alguém tem a sua senha mestra, a pessoa nas mãos do seu MacBook, por exemplo, do seu computador, ela conseguiria logar com a senha mestra e ver todas as suas senhas também. Acho que o ponto aí, na etapa que a gente tá de segurança e senhas nesse momento, é que para ficar bom, para ficar seguro, tem que ter algum nível de fricção e tem que ter aquela coisa da autenticação contínua, né? Tipo, logou, dali a um tempo desloga, me pergunta de novo. O sistema tem que ficar conferindo frequentemente que você é você, justamente para manter o nível de segurança alto, né? Isso é o que a gente tem no momento e é o que garante que, de fato... Garante não, né? É o que traz uma segurança maior. Com Passkeys, a tendência, me parece, é que fique mais cômodo. Enquanto a gente não chegar lá, a gente ainda vai precisar dessas pequenas fricções que são necessárias para garantir ou ter mais segurança para as nossas contas. Nesse ponto, o Touch ID para logar no aplicativo de senha, ele é similar ao Passkey. Ele não tem a parte da chave de segurança lá tal, mas porque a Apple já faz isso com a tecnologia proprietária dela. E a parte da senha é menos segura até da chave mestra. Só que aí também a pessoa que roubou o meu MacBook, sabe, ela tem que roubar o meu dispositivo físico e tem que descobrir a minha senha para usar no meu dispositivo físico. É mais difícil também, né? É difícil de um ataque... Ela vai ter um trabalho. Não é um ataque de força bruta que a pessoa fica tentando ali com um automatizador, várias senhas até chegar na senha correta. Ela tem que, de fato, estar com o seu dispositivo na mão para daí fazer a autenticação ali. Então, sei lá, só se eu fosse alguém da CIA, pra alguém ter esse tanto interesse para tentar pegar meu MacBook, sabe? Se eu fosse o Bill Gates, talvez. Eu só queria dizer que ironizar o fato de você ser da CIA é exatamente o que um agente da CIA faria. Então, eita. Talvez...
O disfarce tá correto, então. Última mensagem que a gente recebeu no Instagram é do Denilson Silver e ele faz uma pergunta curiosa. Eu quero ler aqui porque vai que algum ouvinte sabe a resposta, que é: por que não existe o botão delete no teclado dos smartphones? E eu não faço ideia. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Eu nunca me perguntei isso. Você tem o botão lá de apagar e, enfim, ele meio que já faz o serviço. Eu não sei, eu não consigo perceber a necessidade de um botão de delete no celular, sabe? Selecionar uma quantidade de texto, apertar o botão de apagar, ele vai apagar. Qual seria? Eu tô curioso agora com o que o Denilson esperaria, por que ele gostaria de um botão de delete nos smartphones? A resposta que eu daria é porque não tem espaço, porque o botão de delete fica na parte do lado do teclado, né? Então esses teclados geralmente que tem só a parte principal, eles não tem botão de delete, até o teclado físico. O meu, por exemplo, é desses e ele não tem um botão de delete dedicado. Eu tenho que usar um atalho que é o tecla de função mais o backspace, que no teclado da Apple chama delete mesmo, para daí ele apagar de trás para frente. Então imagino que no smartphone seja por isso também. Às vezes não tem nenhum significado grandioso, né? A gente só tá encanado aqui com uma coisa que é tipo, não tem espaço. Não teve espaço. É isso, não deu pra colocar, galera. É isso, segue em frente. Mas se alguém tiver uma versão melhor, manda pra gente lá que a gente lê na próxima caixa postal. O último recado foi do César Ripari lá no WhatsApp. Ele mandou uma mensagem sobre o Tecnocast, sobre aplicativos de conversa que não conversam. Ele falou o seguinte: olá a todos e todas, ouvi hoje o podcast sobre aplicativos de mensagem e confesso que uso praticamente todos. Uns com mais frequência e outros realmente por pura obrigação. O WhatsApp, pelo menos aqui no Brasil, é um must-have. A maioria dos meus amigos e parentes estão no WhatsApp, sem contar que serviços básicos hoje em dia também se utilizam dessa rede. No final, acaba facilitando o dia a dia. Lembrei com bastante saudade do Skype, que o Riga comentou apenas no finalzinho do programa e que lamentavelmente foi engolido pelo emblemático e famigerado Teams. Ele ainda existe escondido na página da Microsoft, mas a grande maioria dos usuários acabou migrando para outros serviços. Outro app que não me lembro de ter sido mencionado é o Slack, que ainda é bastante utilizado, principalmente nas comunidades de developers e equipes técnicas. Cara, ele falou do Skype aqui, me veio uma memória. Usando o Skype, foi a primeira vez que eu entendi que dava para fazer ligações que não por um telefone. Saca? Por um telefone fixo ou um celular. A primeira vez que, caraca, dá pra fazer isso pela internet, meu Deus do céu. Então foi o Skype o primeiro programa que me mostrou isso. Mas isso que ele falou é interessante, né? O Skype teve diversos problemas ali ao longo da sua trajetória, mas o que acabou tirando mesmo a ênfase dele foi o Teams, né? E aí a gente volta para um ponto que a gente já trouxe em outros programas, que é, às vezes, empresas têm mais de um produto que fazem mais ou menos a mesma coisa. Então não faria muito sentido para a Microsoft continuar tentando bombar o Skype quando ela já tem o Teams, que, apesar dessa não ser a funcionalidade básica do Teams, ele já entrega a comunicação que o Skype entregava, né? E se a gente olhar pro Google, com essa coisa de vários aplicativos ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, aí a coisa é ainda pior, né, cara? Sim. O Skype, eu acho que ele deve ter sido o primeiro VoIP, o primeiro aplicativo de VoIP, pelo menos é o que eu me lembro. E sim, quando lançou foi mágico, assim, nossa, como assim, fazer ligação pelo computador, né? Eu lembro que na época ainda lançaram um outro aplicativo que chamava Gizmo. E era um aplicativo com ícone verdinho e tal. Tô até pesquisando aqui, porque ele era o concorrente do Skype, só que ele oferecia ligações VoIP mais baratas do que o Skype. E, cara, era uma experiência ridícula. Os dois casos eram muito ruins, sabe? Pelo menos aqui no Brasil, né? Mas as conversas tinham lag. Se vocês acham que a conversa hoje em dia tem lag, é porque vocês nunca usaram VoIP em 2004, 2005, saca? No seu computador com monitor de tubo, no Athlon 900, com 128 de memória RAM. E, enfim, pelo Skype, com aqueles microfoninhos de plástico compridinho, sabe? Nossa, caraca, mano. É isso aí. Parecia um osso de braço, tá ligado? Um osso de braço. É isso, mas cara, era muito ruim, tinha um lag gigantesco, pelo menos aqui no Brasil, né? Não sei se lá nos Estados Unidos, por exemplo, talvez acho que era melhor. Mas, enfim, eu não sei. Eu acho que o Skype realmente foi ficando ultrapassado e o César Ripari pode estar cometendo aquele erro da memória afetiva que acomete todo mundo, né? Assim, não tô defendendo o Teams, porque quem que gosta do Teams, né? Mas o Skype também, né? Não tava nos melhores dias dele, assim, comparado com as opções disponíveis no mercado. Definitivamente não. Bora pra pauta? Bora lá.
Alguns meses atrás, o YouTube começou a fazer alguns testes para impedir o uso de bloqueadores de anúncios na plataforma. Os usuários começaram a relatar o aparecimento de uma janelinha que mostrava uma mensagem dizendo que os adblockers não são mais permitidos no YouTube. Tinha também uma outra versão com um título um pouco diferente e dizia: adblockers violam os termos de serviço do YouTube. A janela dava opção para você permitir os anúncios, então quando você clicava no botão, ele adicionava essa exceção automaticamente no bloqueador, ou então você precisa assinar o YouTube Premium para ter a experiência sem nenhum anúncio. Ainda era possível ver os vídeos, você podia fechar a janela, só que a partir de outubro esses testes viraram uma ofensiva aberta ali, né? O YouTube de fato implementou isso contra os bloqueadores de anúncios. E aí, Taz, basicamente se você não quer ver anúncio no YouTube, tem que pagar, né? Não tem outro caminho agora. Polêmica! A galera se revoltou, Mobilon, tá correndo atrás de alternativas para conseguir utilizar o adblock mesmo assim. Agora, é importante a gente ter em mente que essa mensagem, a mais recente, dizia que o player seria bloqueado após 3 vídeos, isso se o usuário não desabilitasse o adblocker, ou seja, o consumo de 3 vídeos e depois o bloqueio do player. É isso que vem acontecendo com muita gente. O gerente de comunicação do YouTube, chamado Christopher Lawton, ele descreveu esse movimento como um esforço global para que os usuários permitam anúncios na plataforma ou então, conforme você disse, para que experimentem o YouTube Premium. E tem aquele período ali de degustação para quem nunca utilizou. E o porta-voz do YouTube ainda acrescentou que os anúncios, eles dão suporte a um ecossistema diversificado de criadores no mundo todo e também permitem que bilhões de pessoas acessem seu conteúdo favorito lá na plataforma de vídeos. E tem ainda relatos de pessoas que conseguem fechar a janela e ver os vídeos. Tem alguns macetes rolando por aí. Mas parece, pelo menos pra mim, não sei na visão de vocês, Lucas pode até falar, a impressão é de que é questão de tempo até o adblock estar travado para YouTube, seja Chrome, seja qual for o navegador, mas enfim, para todo mundo, né? E eu acho que realmente é uma questão de tempo para isso se estender para todo mundo que usa adblock, principalmente no Google Chrome, que é o navegador do Google. Então o Google ali tem mais controle tanto das extensões que as pessoas instalam, quanto das extensões que estão disponíveis ali na loja, né? Mas também outros navegadores, porque eles conseguem identificar o que você está usando ali ao acessar o YouTube. Na prática, o que acontece? Os usuários ficaram muito insatisfeitos. O principal argumento é que as propagandas no YouTube, elas atrapalham muito a experiência de assistir os vídeos. Então tem reclamação tanto sobre o número de propaganda, que às vezes tem mais de um em sequência, ou então quando são as propagandas curtinhas que você não consegue pular o anúncio, ou muito anúncio também de baixa qualidade, de jogos, empresas, produtos estranhos, coisas que não se relacionam nem com o vídeo em questão, nem mesmo com o perfil ali do usuário, né? O que pegou pra mim é que eu vi vários anúncios bizarros, assim, de jogos, de celular, ou nem sei se são de celular, na verdade. São alguns anúncios mais longos que dá pra pular, mas eles começam de um jeito tão esquisito, assim, sabe? Os desenhos tão estranhos que você fica, por que eu tô vendo isso, né? Enfim, então, acho que tem um fundo de verdade aí sim. Mas, como vocês estavam comentando, né, tá rolando muita discussão sobre formas de burlar o bloqueio, né? Ele ainda não tá 100% ativo pra todo mundo, mas a tendência é que chegue lá. Então, tem muita gente, por exemplo, recomendando usar o Brave, aquele navegador que te dá criptomoedas, né? O Mozilla também teria alguma forma de fazer um bypass ali nesse bloqueio. E outras pessoas também estão recomendando outras ferramentas de adblocking mais nichadas. Então é basicamente um jogo de gato e rato que vai se intensificar agora com esse bloqueio aos bloqueadores de anúncios que o YouTube está implementando. E muita gente também está apontando, né, que na real isso parece ser uma estratégia para meio que empurrar o premium goela abaixo de quem ainda não assina, né? Então, enfim, esse assunto do bloqueio dos adblockers no YouTube, eu acho que é o tema que tem mais gerado confusão, gritaria, fora aquela conversa sobre a franquia da banda larga que a gente fez algumas semanas no Mobilão. Esse foi tá o que... rendendo ainda esse aí. Que ainda tá rendendo, O do YouTube, eu acho que os dois estão bem empatados ali. Com essa sequência, a gente arrumou comentário até janeiro agora no Tecnocast. Tanta gente que vai comentar. Mas assim, é uma questão complexa, né? Porque o YouTube oferece a opção de ver os vídeos gratuitamente, e aí você tem que assistir os anúncios, ou ele oferece a versão paga. E à primeira vista, parece assim, tá justo. Você tem uma opção gratuita com anúncios, você tem uma opção paga, que aí você consegue ter uma experiência melhor ali assistindo YouTube, né? Mas na internet, você tem sempre a galera que
não aceita nenhuma delas. Eu quero fazer do meu jeito, porque tem essa impressão de que se tem um jeito, então eu posso fazer, né? Na própria comunidade do TB, a gente andou banindo uma galera que, cara, tinha um cara, acho que foi você que me mostrou, Taz, o cara tava, assim, divulgando 1 milhão de coisas completamente legais e batendo no peito, que, tipo, é isso aí, eu uso internet gato, eu uso eletricidade gato. Caraca, maluco. É bizarro. Aí a gente mandou a Polícia Federal lá na casa dele. O Taz me perguntar o que eu faço. Falei, bloqueio e mando o IP pra Receita, né? Porque... Mas e aí, como é que tem sido a experiência de vocês assistindo vídeo no YouTube? Não sei se todo mundo aqui assina, né, o YouTube Premium, mas o que vocês têm visto aí no dia a dia? Eu acho que só o Lucas assina o YouTube Premium, mas eu conheço muita gente. Eu assino também. Ah, você assina? Então, eu conheço muita gente que assina YouTube Premium, eu não assino, e o que me pega realmente são aquelas publicidades que são muito repetitivas. Tipo, parece propaganda que foi pensada considerando o trend do TikTok. São umas musiquinhas chatas e lá os embaixadores da marca repetem umas 2 frases de efeito e tudo muito estridente. Então isso é o que mais me pega. Mas eu desativei aquela função de anúncios personalizados. Então eu acho que eu sou impactado muito por publicidades que são assim generalizadas, né? Colocam, sei lá, pro Brasil inteiro ver e tal. Então, assim, não tem muito pra onde correr. Mas eu acho que a essa altura do campeonato eu esperava uns anúncios mais interessantes, mais bem acabados e não tanto repeteco. Inclusive, uma das coisas que a galera reclamou na nossa comunidade não é nem tanto os anúncios do pre-roll, né, que começam antes do vídeo, mas assim, você tá assistindo um show e aí no meio da música entra a propaganda. Ou então assistindo uma aula online, sei lá, o Enem, né, que teve agora recentemente, aí no meio da explicação o professor tá ali no raciocínio, corta e tem lá oferecendo sabe Deus o quê. Então, principalmente isso parece que incomodou muito a galera, de você ser interrompido no seu raciocínio, na sua música, sei lá, pra eles colocarem lá o que eles querem vender. Eu sou assinante do YouTube Premium já faz alguns anos. Pra mim, o Adblock nunca fez muito sentido, porque o meu maior consumo de YouTube é ou no smartphone, no aplicativo, ou mesmo na TV. Eu assisto mais na TV do que em qualquer outro lugar. O Adblock, ele é mais pra você usar ele no computador, e no computador não é um momento que eu assisto YouTube. YouTube pra mim é uma plataforma mais de entretenimento. Claro que às vezes tem algum vídeo de algum produto, alguma coisa, mas não é uma constante na minha vida ficar assistindo o YouTube no computador. Então, o Adblock pra mim ele nunca fez sentido por esse motivo. Ele não funciona na Smart TV e ele não funciona no aplicativo do YouTube. Agora, eu fiquei um tempo sem assinar o YouTube Premium, que foi um tempo proposital até. Eu tava trocando de cartão de crédito, então eles não conseguiram cobrar a renovação no cartão. Eu falei assim, deixa eu ver como que está o gratuito. Assim, é horrível, horroroso. Eu tive até uma impressão de que por eu ter cancelado, né, não ter renovado, o número de anúncios ficou ainda maior para me forçar a fazer essa renovação. Tava te punindo, né? Não vai renovar, não? Mas assim, inviável continuar assistindo daquele jeito. É muita propaganda que não dá pra pular. E às vezes você tá assistindo ali um vídeo concentradíssimo, né? Um vídeo ali mais longo, ali de 10, 15 minutos. E é isso que o Taz falou. No meio do clímax, vai lá e corta e coloca uma propaganda de uma coisa muito aleatória, de um produto muito nada a ver comigo, uma edição mal feita. Então, assim, não demorou muito tempo pra eu assinar de novo também, né? Então por aqui, esses anúncios que aparecem no meio, mid-roll, né, eles são os que pegam mais. Porque assim, eu acho que se fosse só no começo, incomodaria menos. Porque, beleza, você meio que já entra no vídeo sabendo que, ok, antes do vídeo começar vai ter uma propaganda, ou ela vai ser curtinha, não vou conseguir pular, ou então vai ser daquela meio longa que eu consigo apertar o pular depois de alguns segundos. Então, beleza, você já vai preparado para aquilo. As propagandas que aparecem no meio, cara, é tipo uma tocaia. A qualquer momento ela pode pular e interromper o fluxo que você tá vendo. Eu estava conversando com a Ana Marques, né, aqui do TB, e ela estava comentando sobre como isso atrapalha a experiência de ver shows, por exemplo, shows completos. O show tá rolando e tal, e tipo, é um vídeo mais longo, e de repente no meio do show, entra uma propaganda de drogaria, uma
propaganda do que quer que seja. E comigo também isso pega bastante porque eu costumo consumir vídeo ensaios. E vídeo ensaios normalmente são longos, assim. No domingo eu tava vendo um vídeo que tinha 1 hora. O que é vídeo ensaio? Vídeo ensaio é quando uma pessoa, tipo, o que seria um ensaio em texto sobre algum tema, ela faz aquilo como um vídeo no YouTube. O formato acadêmico. Algo assim. Pensa nisso de maneira mais lato sensu do que estrito. Como se fosse um grande ensaio que você tá apresentando ali uma ideia ou algum tema, só que você faz isso como um vídeo, né? E convencionou-se chamar isso de vídeo ensaio. E frequentemente são vídeos longos, né? Eu tava vendo um vídeo de 1 hora sobre um personagem específico do hip hop americano que ajudou a fomentar todo o movimento. E aí, cara, enquanto eu tava ouvindo, tentando assistir, porque a edição era legal e tal, pulava alguma propaganda bizarra no meio ali. Então, nesse tipo de contexto, eu acho que a experiência fica realmente prejudicada. Foi o que eu vi de mais, assim, reclamação da galera. Se fosse só no começo, eu acho que você já consegue abrir o vídeo preparado, só que nem sempre é assim. Essa parte do tipo de anúncio que aparece é muito complicado porque tem 2 pontos. Primeiro, é a parte da programática, né? Rede programática são redes que estão rodando ali. Cada vez que você vai visualizar alguma coisa, acontece um leilão e automaticamente as redes dão ali os bids dela para tentar exibir um anúncio para o usuário. É isso que faz preencher os espaços de forma otimizada, né, tanto para o anunciante quanto para o publisher, e gera o melhor resultado para os dois, e também eles bidam de acordo com o usuário. Então, se a pessoa não tiver desativado customização de anúncios, é para aparecer anúncios que tem mais a ver com você. Então, numa dessa, pode aparecer milhares de agências, milhões de anunciantes, de empresas diferentes, e aí, de repente, como que você faz para monitorar precisamente tudo que está entrando na rede? Não dá. No próprio Tecnoblog tem vezes que acontece de entrar algum anúncio bizarro, alguma coisa que até trava a rolagem, trava o site, né? Então a gente tem que estar constantemente de olho para ir lá e identificar qual que é o anúncio, de qual rede ele veio e reportar ele, bloquear, etc. Então, enfim, essa parte é realmente mais complexa. O segundo ponto é a parte da implementação do YouTube ou de qualquer publisher. Quantos anúncios ele coloca na tela, qual é a experiência de fato que ele quer proporcionar para o visitante, para quem está consumindo o conteúdo. E nesse ponto existe uma coalizão ali, a Coalition for Better Ads, né, a coalizão por anúncios melhores, na tradução literal, que é um grupo, e o Google faz parte desse grupo, né, uma das principais empresas ali, sendo uma das principais empresas de anúncio do mundo também, que fez várias pesquisas para determinar quais formatos de anúncio promovem uma experiência ruim para o usuário. E tanto formato, cor, tamanho, quantidade de anúncios na página, enfim, tem uma série de regras ali. Você entra em betterads.org, clica lá em cima em Standards, e aí dá para ver uma série de recomendações do que eles julgam ruim. Então, por exemplo, para sites de conteúdo, eles dizem que se tiver uma densidade maior do que 30%, a altura do post, você entra no post do TB, a altura do conteúdo, se mais do que 30% dessa altura for a soma das alturas dos anúncios, você está com uma experiência ruim para os usuários. Então tem que limitar em no máximo 1/3. Para vídeo, eles têm uma página que falam sobre mid-roll, né? Então, é engraçado que para todas as experiências eles falam, isso aqui é ruim, mas dá para você melhorar se você deixar dessa forma. Então, 30% tá bom. 50% já seria ruim. E mid-roll, eles falam que, tipo assim, não tem nenhum jeito de fazer mid-roll que seja bom para o usuário. O simples fato de ter uma interrupção já vai ser extremely annoying and interruptive para os consumidores. Cadê a inteligência artificial para não colocar ali no momento em que tá no meio do raciocínio, por exemplo? Então, o ponto é esse. A própria coalizão da qual o Google faz parte diz que colocar anúncio no meio dos vídeos é ruim para a experiência do usuário. Então, se o Google está fazendo isso no YouTube, ele não está respeitando as próprias regras que ele ajudou a criar. Ele faz parte do conselho, tá? Só para deixar claro. O Google faz parte do conselho junto com a Meta. Vocês não acham que, sei lá, se o produtor de conteúdo pudesse indicar onde vai ter, onde é um ponto de corte para colocar o anúncio, isso não facilitaria? Eu acho que dá. E por que não acontece? Então, eu não sei totalmente se o criador de conteúdo consegue controlar
exatamente onde o anúncio entra, mas pelo que eu entendi, tem como você permitir que entre no meio, por exemplo. Tipo, digamos um anúncio no começo, 2 anúncios no começo e algum no meio ali. Eu não sei, não tenho certeza se o criador consegue definir exatamente onde ele vai entrar, mas ele pode definir que vai ter um mid-roll ali. Entendi. O lance do mid-roll, cara, é que parece não haver... A não ser que tenha uma IA muito boa sendo desenvolvida agora, imagino que o Google esteja trabalhando nisso, a não ser que tenha uma IA que realmente consiga ver e identificar o momento adequado, é meio que uma situação que ninguém ganha, né? Tanto que as próprias pesquisas da Coalition for Better Ads vão indicar que, cara, é uma experiência e eles entrevistaram assim, milhares de pessoas e houve ali uma descoberta bastante clara de que, cara, não é uma experiência legal, interrompe, tem todo o lance de você, se você estiver só ouvindo o vídeo, por exemplo, você tem que voltar e ir lá na página, você perde a sua atenção ali, então é um tipo de experiência que eu não sei se tem como melhorar. Só que eles continuam fazendo no YouTube, apesar de fazerem parte da coalizão ali para anúncios melhores. E é interessante porque o Google durante muito tempo levantou aquele mote do Don't be evil, não seja mal. E o foco em desenvolver produtos, aplicativos amigáveis ao usuário, né? E aí você para pensar como é a experiência hoje com essas publicidades, enfim, tudo que a gente já falou, é o Google querendo embolsar uma grana e a experiência amigável, assim, foi de Americanas, né? Ninguém tá preocupado com isso. Se tiver que interromper, interrompe, porque tá tendo leilão de anúncios e vai aparecer, e é isso aí. Então me chama a atenção como a filosofia da empresa, ela vem mudando no sentido de colocar mais dessas publicidades. O consumidor, o usuário, assim, fica em segundo plano. Assim, eu não sei se isso muda radicalmente a experiência no sentido, agora porque tem isso, tá terrível. Mas eu concordo que, ok, é uma experiência ruim ter um anúncio no meio. E no final, enfim, eles estão tentando otimizar ali, gerar mais receita, e se você tiver querendo não ver nenhum anúncio, assina a versão paga também. A impressão que me dá é que o Google vem tentando posicionar o YouTube há algum tempo como uma plataforma que, por que não as pessoas enxergarem ele como um Netflix da vida, sabe? Só que a diferença é que aqui o conteúdo é gerado pelo usuário, mas aquela comunidade tosca, com vídeos de TechPix, né? Isso foi lá em 2010. Hoje em dia, você vê no YouTube grandes produtoras ou pessoas que se transformaram em grandes produtoras, né? E com vídeos, assim, muito profissionais. E aí, por que esse conteúdo não pode ser um conteúdo premium, né? Por que ele não pode ter um serviço de assinatura e as pessoas pagarem para ter acesso a esses conteúdos no YouTube, assim como pagam para todos os outros streamings? Então, essa é meio que a impressão que eu tenho. E aí eles vão tentando equalizar. É uma operação que custa caro, eu imagino. Vídeo consome muita banda, não é tão simples assim. E, enfim, aí ou paguem ou vejam os anúncios ali. E ainda tem uma diferença em relação a Netflix e outras plataformas de streaming, porque no YouTube você paga o premium e os anúncios todos desaparecem. E o que a Netflix está tentando empurrar a goela abaixo é aquele plano que você paga um valor, mas ainda assim tem publicidade. Então é o nível mais baixo para você começar a acessar aquele produto, mas ainda assim eles vão rentabilizar no formato de publicidade. Para quem quer comparar, né, ao menos não tem isso. Pagou uma vez, já eram as publicidades. E outras empresas nem têm feito mais isso na busca realmente para ganhar ainda mais dinheiro nas suas plataformas. Mas o que eu fico pensando, com esse paralelo com o Netflix, é que assim, o Netflix inclusive recentemente até encerrou a opção do plano básico sem anúncios em alguns países, inclusive o Brasil. Então hoje, como você falou, o plano de entrada é o plano com anúncios. O plano inicial é R$18,90, depois você já pula para um que é 30 e poucos 90. O que eu tava lendo é que, assim, faz sentido para essas empresas como Netflix e companhias de streaming fazer isso porque o consumidor que vê anúncios, ele acaba sendo mais rentável para a empresa. É por isso que várias outras empresas, inclusive lá fora, têm feito isso. Têm aumentado os preços dos planos tradicionais e quando chega a hora de aumentar o preço do plano com anúncios, esse aumento é bem menor, assim. Por quê? Porque esse consumidor que vê anúncios, ele tá pagando uma mensalidade e ainda tá vendo anúncios. Então ele é mais rentável para a plataforma. Pro YouTube, é meio que uma situação de ganha-ganha, me parece, sendo um pouco diferente aqui, porque se eu desabilito o Adblocker, agora eu exibo os anúncios.
Então é melhor pro YouTube. Se eu assino Premium, opa, agora eu tô dando dinheiro direto pro YouTube, então é melhor pro YouTube. Então o YouTube criou uma situação onde ele vai ganhar de qualquer forma, né? Seja com o bloqueio do Adblock, seja com mais um assinante que chega ali na plataforma. Então tem esse paralelo com a Netflix, mas ao mesmo tempo o YouTube me parece sair ganhando mais, sabe? Mas vocês acham que tá errado ele bloquear? Vamos jogar a linha na fogueira aqui. Tá errado o YouTube bloquear Adblocker? Não acho, não. Não acho que ele tá errado, não. Eu acho que ele tá no direito dele, mas vai gerar revolta, né? É o preço que se paga. Eu acho que é menos a questão do direito do Google, e mais a velha questão do Tecnocast, voltando aqui novamente, que é a da ancoragem. O termo que o Babylon usou lá atrás. Que a ancoragem durante muito tempo foi, cara, toma aqui o conteúdo, é de graça. Tô com o Adblock. Tá, deixa rolar. Eles nunca fizeram um esforço muito grande pra lutar contra os Adblockers, né? Não no desktop, não no Chrome, enfim. Então, meio que a galera se acostumou. Então, quando você se acostuma durante muito tempo com um certo tipo de experiência, é muito difícil que essa experiência seja quebrada sem que haja um grande backlash. É isso que tá acontecendo agora, sabe? Sim. Em negociação, só para o povo entender, porque a gente tá usando ancoragem de uma forma metafórica aqui, né? Não é literal, mas ancoragem é uma referência a uma coisa que acontece em negociação. E em técnicas de negociação, a ancoragem é a primeira proposta que é feita. Então, eles falam que, por mais arbitrária, sei lá, por mais que você possa ter dado ali um valor da sua cabeça, a primeira oferta serve como âncora para todo o resto da negociação, porque isso entra no subconsciente da outra parte e a partir daí tudo que você pensar de valor ou de parâmetros ali da negociação, tudo vai girar em torno daquela primeira oferta. Então, o que a gente vê na internet é que foi feita essa ancoragem no sentido de tome o nosso produto e consuma de graça. E aí, agora que chegamos num período mais de crise, juros altos, as empresas precisam mostrar resultados. Menos risco e mais resultado. E é nesse ponto que as empresas começam, tipo, o Twitter cobrando assinatura, o YouTube bloqueando adblock, a Netflix agora querendo exibir anúncio, né? Então, é difícil falar o que é certo, o que é errado. A verdade é que foi acostumado de um jeito e agora, para mudar isso, gera essa resistência nas pessoas que estão acostumadas com o grátis, né? Se tá na internet, é algo que eu posso consumir de graça. E aí eu tô curioso pra saber o que você, Mobilon, faria se fosse lá o CEO do YouTube. Bloqueia? Você bloquearia? Eu tô quase bloqueando no Tecnoblog também. Se isso responde. Ué... Cara, é um custo alto, falando da gente aqui, sabe? É um custo alto para manter. Eu não fiz uma estimativa recente de qual é o impacto dos adblockers no Tecnoblog. Mas, enfim, no YouTube imagino que seja até maior. E são salários, eu preciso pagar o salário da galera, né? Tem todos os benefícios, tudo que a empresa faz. Beleza, quer consumir conteúdo de graça? Então, paga aí uma assinatura pra gente. O que o pessoal diz no caso do YouTube mas o YouTube já é rico. E azar. Entendeu? Não existe isso, cara. Não tem nem o que falar. No final das contas, ele tem uma despesa pra manter o servidor, cara. Vídeo é pesado. Não é somente... eu vou abrir um site aqui, entrei num provedor qualquer, numa VPS, abrir um servidor de $20 para sustentar. Não. O Google tem uma despesa muito grande, tanto de infraestrutura com os seus servidores, tanto de conexão com CDN, acordo com operadora, fibra submarina. Isso traz um custo muito alto. E, de certa forma, o YouTube, ele... eu não sei como anda hoje, mas ele não deu lucro por muito tempo, né? Sim. Não, eu colocaria de outra forma. Não tem nada de errado em ter lucro. Vamos começar por aí, porque isso é uma cultura brasileira, né? O Google é uma empresa e o objetivo de empresas é dar lucro. E não dá lucro só para uma pessoa, tem milhares de acionistas. E acionistas são pessoas normais. Qualquer pessoa pode ir lá e comprar um papel do Google, pronto, você vai começar a receber dividendos do Google também. Então, enfim, não tem nada de errado nisso, não é nada de maléfico e do mal e safadão nisso. E o segundo ponto é, como que você demonstra sua indignação para algo que você não gosta, um produto que você não gosta. Supor, você vai lá no lancheiro da esquina e você não curte o lanche dele. Como é que você demonstra a sua indignação? É indo lá e comendo de graça? Ou é indo lá e roubando os ingredientes dele, indo embora? Porque, você já tá ganhando dinheiro, então eu tenho o direito de te roubar aqui um hambúrguer. Não, você demonstra a sua indignação não indo mais lá. Vai em um concorrente e come do concorrente, certo? Então, a questão que eu vejo é, o YouTube utilizar anúncios demasiados
é um tiro no pé do próprio YouTube e os usuários podem recorrer a alternativas. Aconteceu isso com o Twitter, né? Quando começou ali a remover certos nomes da plataforma, surgiram 3, 4, 5 plataformas concorrentes e teve a galerinha que, então vamos usar essa plataforma concorrente aqui. Algumas até hoje o pessoal mais aficionado tá postando convites lá, né? Venha usar aqui que essa é muito melhor. Mas, enfim, tem esse lado. Com o tempo, é lógico que de início não vai se tornar a plataforma mais popular, né? Mas com o tempo, a tendência é que outros players ganhem espaço e isso é bom para o usuário que sai de uma situação de quase monopólio aí do YouTube, né? O Vimeo tem o modelo dele com uma precificação ali desde o começo, ninguém tá reclamando, né, que o Vimeo tem que pagar. A ancoragem tava clara desde o começo, né? Desde o começo, é. E aí tem aquela outra plataforma também que eu vejo os gringos falando sempre, Stream, alguma coisa, não lembro o nome, mas que um grupo de influenciadores se reuniu e montou uma plataforma de streaming própria que tem essa premissa de ser tipo Netflix e aí os streamings conseguem receber uma remuneração, né? Então, eles postam no YouTube para ganhar popularidade e nos vídeos deles, eles estão sempre falando, vamos lá, assina na outra plataforma que é melhor, porque lá a gente consegue postar conteúdo exclusivo, né? Consegue ter uma produção melhor, enfim. Essa parte da concorrência é muito interessante, porque o YouTube também tá perdendo muito o watch time, né? Que é o tempo que a pessoa gasta ali dentro do aplicativo, pro TikTok, que é uma outra plataforma de vídeos também, com uma proposta diferente, mas que é, de certa forma, viciante, né? As pessoas passam ali horas e horas no aplicativo, rolando a tela. E a forma como o TikTok lida com anúncios, pelo menos por enquanto, é muito menos invasiva que no YouTube. O anúncio não aparece no meio do vídeo, ele aparece quando você troca de vídeos. É uma dinâmica completamente diferente do YouTube, então não dá muito pra gente comparar quem tá fazendo melhor ou não, porque são formas de utilização bem distintas, mas eu mesmo, por exemplo, fico muito menos irritado com o anúncio no TikTok do que no YouTube, porque no TikTok, primeiro, ele não me interrompeu em nada, e segundo, ele tá ali fácil se eu quiser pular, é só eu rolar a tela de novo e pronto. É que o TikTok é tão efêmero, né? Conforme você mesmo já falou, que o doom scrolling, ele vai acontecendo, tem um anúncio, dura meio segundo, você já percebe que é um anúncio e pula, né? A pergunta que eu fico, a dúvida que eu fico é, vocês acham que as pessoas vão se acostumar com isso? Vocês acham que o tiro pode sair pela culatra e o YouTube ter que rever essa decisão? E assim, e só pra eu não me esquecer, eu tenho acompanhado esse tema com muita atenção, inclusive a primeira nota que saiu falando de esforço global contra os adblockers, foi a gente que deu, foi o Tecnoblog que deu. Depois isso chegou na imprensa internacional, americana e tal, e eles fizeram barulho. E aí, acompanhando o assunto, eu esbarrei com vários números que falavam sobre a adesão ao bloqueio de anúncios. Não tem um consenso. O Mobilon até tinha mencionado isso, mas não tem um consenso. Agora, os números que eu vi falavam que é entre 20% e 40%, assim, em média, dentre os usuários de navegador, aqueles que utilizam Adblock. Então, se for extrapolar o conceito e a matemática, quase metade das pessoas poderia estar usando Adblock hoje em dia. Bom, eu acho que pode ser um tiro no pé, considerando não somente a má experiência do usuário, quanto a possibilidade de realmente parar de assistir o YouTube e focar mais ali em redes sociais, no TikTok, nos Reels do Instagram, ou às vezes até mesmo no YouTube Shorts, que é o modelo ali do YouTube para concorrer aí com esses vídeos de rolagem infinita, né? Eu acredito que com o YouTube ele consiga realmente vender anúncios com um custo muito maior para o anunciante, então ter uma receita maior, mas ao mesmo tempo, se a plataforma ficar inutilizável, né? Ficar realmente burocrática demais, para você assistir um vídeo, você tem que assistir 3, 4 anúncios, as pessoas não vão querer mais assistir vídeo e aí vão mudar para outro tipo de conteúdo, que eu imagino que é o que está acontecendo. Você acha que a sua mãe, por exemplo, pararia de ver vídeo? Lembrando que é o acesso no computador, né? No celular, por exemplo, Sim. Os anúncios estão aparecendo. Eu também fico me perguntando se não é um comportamento que a gente observa ele ser mais estridente por fazer parte da nossa bolha, mas nesse mundão de Deus, a sua mãe continua assistindo o YouTube pelo celular, tem propaganda do supermercado, e é isso aí, ninguém tá se preocupando, sabe? Um comportamento muito de bolha. Não, sim. Acho que assim, a gente dita uma tendência. O usuário hardcore, ele acaba ditando a tendência, porque ele que presta atenção, ele que sabe
que existem ferramentas, que existem caminhos, né? É mais crítico. É mais crítico. Ele que vai assinar o YouTube Família, por exemplo. Ele que vai ensinar pra família dele que, enfim, dá pra assinar o YouTube. Acho que tem todo esse ponto, assim. Mas óbvio que meus pais não vão instalar um adblocker, não vão assinar o YouTube, a não ser que eu assine pra eles o YouTube Família. Eles estão clicando nos anúncios todos, inclusive nos golpes lá, né? Instalando um monte de coisa no celular. Fica clicando no pular anúncio ali, irritado, porque o botão não habilitou ainda. Cara, eu acho que não é fora de cogitação que haja alguma forma de adaptação, assim. Porque, obviamente, o YouTube tá atento a essas reações, né? Então, se de algum modo eles perceberem que isso vai gerar consequências ruins para a plataforma, eu acho possível que eles passem a fazer recomendações específicas para anunciantes, ou então passem a, sei lá, fortalecer as suas pesquisas com inteligência artificial para melhorar a experiência. Sei lá, eu não acho que do jeito que tá agora, acho que esse que é o meu ponto, não acho que tá condenado a ser assim para sempre, sabe? Eu acho que foi meio que, é isso, foi um esforço, uma iniciativa mundial do tipo, galera, acabou. Tipo, daqui pra frente vai ter anúncio, me desculpa. Como isso vai ser, eu acho que ainda pode de algum modo ser negociado a partir dessas reclamações dos usuários, da gritaria e como isso chega ao Google. Eu acho que pode ser que chegue a algum formato melhor, talvez. Bom, lá na comunidade a gente recebeu muitos comentários, né? Como o José até falou no começo do programa. A galera, óbvio, tá revoltada com isso. As pessoas gostam de ter controle. É o meu computador, então eu quero ter o controle do que eu faço com ele, né? E na internet essa linha fica meio turva ali. Mas, por exemplo, o Rafael.com deixou um comentário respondendo às pessoas que estavam falando que era um preço desproporcional o YouTube Premium. E ele fez o comparativo ali com serviços de música, Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal. Todos eles estão entre R$ 21,90 e R$ 22,90, que é o Deezer, que é o mais caro de todos. E o YouTube Premium tá R$ 24,90 e isso te dá acesso ao serviço de música do próprio YouTube, né? Logo, o equivalente ali desses outros serviços. Também com o adicional de você poder ver vídeos sem propagandas e assistir os vídeos offline, fazer o download. E tem também o Picture in Picture, né? No celular você consegue fazer isso, para quem gosta ali de desligar a tela também, ficar ouvindo música, enfim. O problema é que o YouTube Music o pessoal reclama que não é muito bom também, tem esse ponto. Mas não deixa de ser uma verdade, dá para trocar. Vocês que assinam, essa que é a minha dúvida, porque eu não sou assinante do Premium. Quando eu olho pro Premium, a impressão que eu tenho é que esse é o valor que eu pago pra não ver anúncio. E sei que tem outras coisas, sei que tem outras vantagens que eles listam e tal, mas pra vocês, Lucas e Mobilon, que são os assinantes aqui, tem alguma outra utilidade ou é só o preço que vocês pagam pra não ser incomodados por anúncios? Cara, no começo do YouTube Premium, eles tinham conteúdos exclusivos, né? E cortaram isso tudo. Antes eles... Era o Originals, né? Eles pagavam criadores, então tinham os projetos. Igual a Netflix tem as séries originais, eles faziam mais ou menos as mesmas coisas. Inclusive a série do Karate Kid, que é um sucesso hoje na Netflix, começou no YouTube. Nessa época aí. E eram conteúdos todos muito bons, em uma quantidade que não justificaria o preço do YouTube Premium, você pagar apenas para ver aqueles conteúdos, mas existiam e eram conteúdos de uma qualidade realmente muito boa. Quando eu assinei, eu não pensei nesses conteúdos. Eu acabei consumindo eles de tabela. Eu assinei pensando realmente em não ter propaganda e conseguir usar no celular sem precisar com a tela ligada. São esses dois pontos. Agora, eu entendo quem acredita que o preço é desproporcional. Se você pensar que o preço da assinatura do YouTube Premium é similar à assinatura de um serviço de streaming como, por exemplo, o Paramount Plus ou como o Amazon Prime Video ou até mesmo o HBO Max, se você pegar aí em algum pacote promocional, né? Então não é um valor barato. R$ 24,90 não é um valor barato para você assistir vídeos que o Google não produz ou não paga muito pela produção, sabe? Você pagar realmente ali por uma rede social. Então não é todo mundo que dá valor a isso. Eu pago justamente porque a propaganda para mim é inviável. Assim, se não for pra assistir sem propaganda, eu provavelmente não vou assistir. E tem muito conteúdo ali que eu realmente gosto. Mas os criadores não são remunerados da mesma forma que uma série é paga
por um serviço de streaming, né? O que eu sinto falta é de um pacote do Google em que o YouTube faça parte do Google One. Porque aí Isso, você tem tudo... Seria interessante. Você tem tudo, paga um valor mensal e, assim, sua vida digital tá no Google, que é uma coisa que a Apple faz com o Apple One, né? A Isso. Apple que tem TV, tem música, tem... E aí, se você quiser o penduricalho do fitness, aí você paga a parte. Porque eu sou assinante do Google One há muito tempo e do Apple One também. E, assim, é o que pra mim faz mais sentido. Eu já coloquei na ponta do lápis e cheguei à conclusão de que, eu vou ficar com o player de música da Apple, porque... no fim do mês eu uso outros serviços Apple. E o YouTube eu acho que tá dando muito mole de não colocar tudo numa assinatura só. Ia bombar. Eu também acho isso. Eu tenho o Google One, eu tenho o Apple One também. Eu cancelei o Spotify para usar o Apple Music. Não é um serviço perfeito, não tem a seleção de playlists que o Spotify tem, por exemplo. A interface até hoje eu acho meio confusa do Apple Music, mas... para economizar a assinatura, porque não faz sentido ficar pagando, né, o Spotify e Apple Music ali. O Google, eu assino por causa do Google Photos, que depois começou a limitar lá a quantidade que você podia enviar, né? Eu comecei a assinar porque eu acho melhor do que o iCloud para isso, do que o Apple Photos lá. Mas realmente eu acho que é uma mancada ter o Google One e você ter que pagar o YouTube Premium à parte. Não sei quanto eles cobrariam, porque, por exemplo, o Google One tá R$ 99,99 por ano, ou mensal R$ 9,99, então é um preço bem baixo, né? E por R$ 34,99 você tem 2 TB de armazenamento. Agora imagina como que ficaria um pacote com o YouTube Premium. Em bundle, geralmente eles cobram um valor mais baixo, né? Mas, sei lá, que cobrem 13, 15 reais no YouTube Premium, já vai para 40 reais por mês. Ainda é mais baixo do que pagar os dois separados, né? Mas, sim, enfim... Acho que deveria ter. Mas você usa 2 tera? Não, eu uso o padrão. Mas algo me diz que se fosse ter, o YouTube Premium não estaria no plano padrão. Eles teriam um plano padrão mais barato para as pessoas que querem só 200 GB de armazenamento. E eu acho que o YouTube Premium entraria pelo menos no Premium aqui, que até o nome do plano de 2 TB é Premium. Eu acho que o YouTube entraria pelo menos nesse plano de 2 TB. E aí esse preço subiria para pelo menos R$ 44,90 por mês, sei lá. O que eu fiquei pensando quando eu vi esse comentário sobre o preço do YouTube ser desproporcional é que eles não conseguiram apresentar um produto, eu acho, com o YouTube Premium, sabe? Os demais benefícios são tão, sei lá, pouco interessantes que fica parecendo que é isso mesmo, assim. A gente sabe que a situação é mais complexa do que isso, mas a impressão que dá é que é tipo assim, não, vou empurrar essa galera pra assinar o Premium. É que não parece um benefício, né? Parece uma chantagem. Exato. É tipo, você não vai conseguir ver, a hora que você desliga a tela do celular, você não consegue mais ouvir o negócio. Tipo, mas o comportamento padrão do sistema é continuar tocando, então eles estão travando propositalmente. Enfim, parece uma chantagenzinha. Então... enquanto o YouTube não conseguir colocar mais coisas no Premium, eu vou continuar olhando pra ele como se fosse só a taxa pra não ver anúncio, saca? E então, assim, eles não... pra mim, eles não têm um produto nas mãos. Eles têm essa chantagem. Fica difícil você ter uma imagem boa quando você apresenta isso pro público, né, cara? Então, nesse caso, essa é a parte do YouTube que eu acho que eles não se ajudam também. Eles, sabe, já era tempo deles terem pensado num produto melhor e eu acho que não conseguiram até o momento, cara. E como taxa pra não ver anúncio, o valor de fato parece um pouco alto. Mas aí o argumento do Rafael faz sentido também, né? Se você for comparar com os serviços de música, é tipo, você tá assinando o YouTube Music. É que ninguém gosta do YouTube Music, a galera assina por causa do YouTube, não do YouTube Music. É uma porcaria o YouTube Music, assim, não tentem usar isso. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você tá muito puto depois de ouvir essa conversa? Manda seus comentários lá na caixa postal Tecnocast no Telegram, ou também entra no nosso grupo do Zap. O link tá no post desse Tecnocast. Manda lá, você pode mandar uma mensagem de áudio de até 1 minuto pra gente dar play na caixa postal do próximo episódio. Ô Mobilon, e não custa lembrar das pessoas também de se inscreverem nos nossos canais do WhatsApp. Tem o canal do TB e tem o canal Achados do TB. Então as notícias mais importantes e as ofertas mais sedutoras. Então se inscrevam e repassem pros amigos. É isso, o Josué coloca os links também no post desse Tecnocast pra facilitar. E se quiserem continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. Eu sou @Tássios.
Thassius, THASSIUS. @LucasBraga. E @Josué de Olive com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui e voltamos com outros semana que vem. Até lá! Valeu! Tchau, pessoal. Tchau, galera. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.